Quando as pessoas pensam em abrir uma agência de viagem, a primeira coisa que passa pela cabeça delas é: vou vender passagens aéreas. Realmente. Porém, isso não é muito possível quando você acabou de abrir a sua agência. A maioria das consolidadoras pede que a agência tenha um CNPJ aberto entre 6 meses a um ano. Então, não vai ser possível começar a vender passagem aérea logo de cara na sua agência de viagem. Mas o que você consegue fazer enquanto você está esperando esse tempo chegar? Tudo bem? Meu nome é Gabriela Palma, você pode me chamar de Gabi, e é como eu sempre digo, que é turismo, então toma turismo. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma lista de serviços que você pode oferecer na sua agência de viagem, que você acabou de abrir a sua agência e você está aí nesse período, né, esperando dar entre 6 meses a um ano para você poder conseguir fazer um cadastro em uma consolidadora e aí sim efetuar a venda, né, de passagens aéreas. Se você não sabe o que é uma consolidadora, sempre pode assistir o vídeo que eu fiz aqui da Sakura ou então até o vídeo onde eu falo o ABC do turismo e eu explico um pouquinho melhor o que é uma consolidadora. Se você já sabe, continua assistindo o vídeo. Então a primeira coisa que você pode vender na sua agência é o planejamento de viagens, né? Tem algumas pessoas que chamam de travel designer, né, vender esse planejamento de fato da viagem, que é a roteirização, qual é a distância do aeroporto para o lugar de hospedagem, o que é melhor de se hospedar, se é no hotel, se é no Airbnb, qual é o local melhor de hospedagem, o que tem para fazer naquele lugar e a programação, de fato, o itinerário que você vai fazer. Muitas pessoas não têm a paciência, talvez que você tenha, de sentar em frente a um computador, de assistir vários vídeos, de entender como é que é a cultura daquela região, de como que o turismo funciona, qual é o câmbio. Então, talvez, se você tenha uma especialidade em algum determinado lugar, destino, você pode vender esse planejamento de viagem e oferecer para os seus clientes. É claro que o planejamento de viagem você não vai só, né, listar as coisas num papel de pão e mandar para o seu cliente. Você vai fazer uma coisa organizada, né? Você pode utilizar o Canva, por exemplo, que tem vários modelos ali para você utilizar de documentos, né? E você pode desenvolver ali um planejamento, colocar ali com as cores que você gosta, que são relacionados à sua agência e mandar para o seu cliente. Então, o planejamento dessa viagem pode ser uma coisa interessante para você oferecer de serviço na tua agência enquanto você espera esse tempo de fazer o cadastro na consolidadora. A segunda coisa que você pode vender na sua agência são excursões rodoviárias, excursões com grupos pequenos, né, que caibam num carro, por exemplo, ou excursões que caibam numa van, numa média de 12 a 15 pessoas, ou até mesmo num ônibus. Se a sua agência, de repente, está localizada numa cidade que tenha acesso a outras cidades também que são turísticas, por que não oferecer as excursões rodoviárias? Você pode estipular determinadas datas de saída, né, e fazer a venda para aquela saída que você já organizou. Então, vamos supor que a sua agência está localizada no Rio de Janeiro, você pode fazer excursão para Petrópolis, para Penedo, até para outros estados, Campos do Jordão, que não fica tão longe assim da cidade do Rio de Janeiro, de ônibus, Tiradentes, que também é mais perto, mas tudo isso utilizando a excursão rodoviária, tendo em vista que para você organizar uma excursão, não necessariamente você precisa ter aí um tempo, né, de empresa já organizada, você só precisa contratar os seus fornecedores, como o guia de turismo local, o guia de turismo que vai acompanhar a sua excursão desde o ponto de encontro e a empresa que você vai utilizar o transporte, seja um carro, uma van ou um micro ou um ônibus. Tá bom? Então, excursões rodoviárias pode ser uma boa. Se você não sabe como montar uma excursão, aqui no canal eu tenho alguns vídeos, né, te dando algumas dicas do que não pode faltar na sua excursão rodoviária ou ainda qual é o passo a passo para você fazer essa excursão pela primeira vez. A terceira coisa é consultoria, uma consultoria focada em algum destino que você tenha pleno conhecimento. Então, vamos supor, por exemplo, que você foi para a Disney várias vezes, né? E assim, ama a Disney, sabe tudo da Disney, sempre fica antenada nas novidades da Disney. E se você quiser que a sua agência seja especializada em Disney, você pode prestar uma consultoria. Às vezes
é alguém que já até planejou a viagem, mas ainda tem algumas dúvidas, você pode ir ali prestar uma consultoria de 45 minutos a 1 hora via Google Meet, via Zoom, via chamada de vídeo do WhatsApp, para que essa pessoa tire essa dúvida com você. E é claro que você vai cobrar por essa consultoria. Ah, Gabi, quanto que é que eu preciso, que eu posso cobrar? Você que vai descobrir, você que vai saber, que vai entender o quanto que vale aí a sua hora de trabalho para ficar à disposição por 1 hora com uma pessoa que vai te perguntar um monte de coisa e você vai ficar ali respondendo. Isso aí é você que vai ter que decidir. Muitas pessoas esquecem que quando elas abrem uma agência de turismo, essa agência ela também pode oferecer o serviço de receptivo, que é você atender as pessoas que estão visitando a cidade de atuação da sua agência. Então, por exemplo, a minha agência, a Sou Mais Carioca, ela está baseada no Rio de Janeiro. Então, a gente é uma agência receptiva no Rio de Janeiro. É claro que a gente também escolheu nascer dessa forma, de sempre recepcionar pessoas na cidade e não mandar pessoas para outro lugar. Mas nada impede que a sua agência faça as duas coisas em algum determinado momento. Se a sua agência às vezes está localizada, sei lá, em Florianópolis, e aí você, nesse início que você está esperando dar o tempo para fazer cadastro numa consolidadora, você pode estar ali e fazer, né, desenvolver pacotes locais em Florianópolis e colocar a venda dentro da sua agência. Quando uma pessoa entrar em contato com você, seja uma pessoa que está viajando sozinha, um casal, uma família, você vai ter como atender essa pessoa, mesmo que ela não queira ir para outro lugar além de Florianópolis, entendeu? Então você consegue também fazer esse atendimento receptivo, desenvolvendo o que a pessoa vai conhecer no local e podendo se colocar ali na posição de orientar essa pessoa e executar esse serviço, claro, contratando os fornecedores que você precisar no momento, seja um guia de turismo, seja uma empresa de transporte, um seguro, que seja, os ingressos dos atrativos que você vai visitar e poder, né, que a sua agência possa organizar e levar essas pessoas para conhecer melhor a sua cidade de atuação. Uma dica extra que eu dou em relação ao turismo receptivo é você sempre ter no seu portfólio algo que vá além do que todo mundo já está oferecendo. Então, por exemplo, a Sou Mais Carioca, quando nasceu, há 8 anos atrás, todo mundo fazia Cristo Pão de Açúcar, certo? O que a gente pensou? Ah, vamos oferecer coisa diferente. Então, foi aí que a gente começou a fazer o Walking Tour da Pequena África, né, desenvolver trilhas que não estavam dentro do circuito turístico tradicional, e por aí vai. Então pensa aí na sua cidade, que lugares diferentes são esses que ainda estão sendo pouco explorados turisticamente, explorado no bom sentido, né, de não ter tanta visibilidade, e que você pode dar visibilidade dentro da tua agência, se tratando de turismo receptivo. Mas uma coisa que você pode vender de serviço dentro da sua agência é o transfer, né? Seja o transfer que você busca a pessoa no aeroporto e leva para o hotel e vice-versa, ou até mesmo um transfer para ir para um evento que esteja acontecendo naquela cidade. Então, galera do Rio, sempre acontece Rock in Rio, Carnaval, Grande Bienal, então assim, sempre tem alguma coisa rolando ali. Então pode ser que você ofereça esse tipo de serviço na tua agência, não vai depender que você tenha 6 meses a 1 ano de CNPJ aberto para poder oferecer esse tipo de serviço. O que você precisa fazer para fazer esse tipo de serviço é ter parcerias com empresas de transporte ou motoristas credenciados e talvez um guia de turismo que vá, né, esperar aí a pessoa lá no aeroporto com a plaquinha e tudo certo, ou, né, no aeroporto e levar para o lugar do evento e vice-versa. Então, pode ser um serviço interessante para você oferecer aí dentro da sua agência, o serviço de transfer, seja um transfer buscando no aeroporto ou até mesmo levando para um evento. Mas um serviço que você pode oferecer é o serviço de contratação de seguro viagem. Muitas pessoas acham que a contratação do seguro precisa estar atrelada com a venda do pacote, não necessariamente. Às vezes você tem um cliente que já comprou tudo e aí esqueceu de na última hora comprar o seguro viagem. Então, você pode fazer cadastro junto a algumas seguradoras. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre seguro viagem, sobre os cuidados que você precisa ter junto aos seus clientes. A seguradora, por exemplo, que a gente trabalha na São Mais é a GTA,
é uma boa seguradora, sempre nos atendeu muito bem, tem preços bem interessantes para quem é pequeno, né? Quem é agente de viagens pequeno está começando agora. E o atendimento deles é muito legal. Então fica aí a dica de repente para você que quer começar a vender seguro viagem. Mas é importante que você estude um pouquinho, né? Entenda o que a seguradora oferece, entenda a diferença de cada um, né, dos serviços oferecidos pela seguradora. Entenda que em algumas regiões do mundo, alguns países solicitam que a pessoa viaje já com o seguro já contratado do Brasil, mas que tenha um valor mínimo de cobertura. E aí esse valor pode depender de lugar para lugar. A Europa é X, Estados Unidos é Y. Mas então vale você fazer melhor essa pesquisa, tá? Mas é sempre interessante que você pode tirar sempre essas dúvidas com a pessoa da seguradora que for te atender. Então, vender o seguro viagem é possível e muitas pessoas não sabem disso, que você pode só vender o seguro se você quiser. Mais uma coisa também que é possível você vender enquanto você está nessa espera é o aluguel de carro. Existem muitas empresas de aluguel de carro, como a Hertz, a Movida, a Localiza, que têm parceria com o agente de viagem e que recebe algum tipo de comissionamento para cada venda que é realizada por ali. Você vai precisar fazer um cadastro e tudo mais. Porém, todavia, entretanto, acredito que esse cadastro junto às locadoras de carro não vão te pedir aí um tempo muito grande de abertura de CNPJ e você consiga fazer esse cadastro junto a essas empresas, mesmo se você acabou de abrir a sua agência. Aluguel de carro também pode ser uma possibilidade para você vender, principalmente se o teu cliente vai para lugares mais remotos, né, como interior, que não tem transporte público muito acessível. Eu, Gabi, não acho uma boa ideia vender aluguel de carro para pessoas, por exemplo, que estão indo para Nova York, estão indo para Rio de Janeiro, São Paulo, Paris, que não vale a pena. Né, são cidades grandes, cidades que têm uma mobilidade urbana que funciona, tem ali a disposição boa, além de transporte de aplicativo, né? Então, acho que não vale a pena. Mas se for um cliente que quer, poxa, eu quero fazer uma viagem, né, de carro, percorrendo todo o Nordeste, aí eu acho que vale a pena. Então, existem casos e casos, é preciso que você entenda o que exatamente seu cliente quer. Mas você consegue vender só o aluguel de carro dentro da tua agência se você quiser. A próxima coisa também que você pode ter na sua agência é o cadastro da sua agência em algum programa de afiliado, como o Booking.com, Hotel Urbano e por aí vai. Aqui no canal eu tenho um vídeo já sobre a afiliação do Hotel Urbano. Confesso que esse vídeo que eu fiz do Hotel Urbano já tem quase 2 anos e eu não sei exatamente como o processo de afiliação, se ainda está funcionando da mesma forma, se ainda está valendo a pena ou não. Na semana passada, eu fui ver aqui como é que funcionava o cadastro do Booking.com de afiliação, né? E aí eu posso trazer para vocês aqui como é que eu fiz o passo a passo desse processo e como que foi o processo de aprovação, o que que eu precisei fazer, onde que eu precisei entrar. Se vocês quiserem esse vídeo do processo de afiliação do Booking.com, deixa aqui nos comentários que eu trago para vocês o passo a passo. Mas programa de afiliação é basicamente você se cadastrar junto a uma marca, Booking.com, por exemplo. Eles têm uma plataforma já e dessa plataforma disponibiliza para você links, né, que você vai compartilhar com as pessoas e a partir do momento que a pessoa efetua uma compra utilizando o link que você disponibilizou para ela, você recebe um comissionamento. Mas eu posso explicar isso melhor no vídeo de afiliação do Book.com. Mas lembra de deixar aqui o comentário para saber se vocês querem esse tipo de vídeo ou não. Se vocês quiserem, deixa aqui embaixo, #Booking, que eu vou saber e vou trazer o vídeo aqui para vocês, beleza? Mais uma forma de ter um serviço aí dentro da sua agência é fazendo parceria com outras agências. Se você, por exemplo, conhece uma agência muito boa em determinado lugar do país, que já tem pacotes prontos, que já tem uma tabela ali para poder te enviar de comissionamento, entre em contato com essa agência, pede a tabela de valores para ela. Normalmente ela vai te passar uma tabela de valor net ou neto, né?
e pode variar de acordo com a quantidade de pessoas e tudo mais, e você pode meio que revender esses passeios na sua agência, claro, em comum acordo, né, entre as duas agências, e a cada vez que você vender um pacote especificamente daquela agência, essa agência te paga uma comissão por conta da indicação, ou você coloca um valor acima, caso ela te dê um preço de base, né? Olha, esse é o preço que a gente é, faz, esse é o preço que você precisa pagar para mim, mas você pode aí colocar uma margem ali de 10% em cima desse valor, que tá tudo certo. Mas isso, claro, de comum acordo. A Sou Mais Carioca, para 2024, a gente está pensando em moldar um programa desses, especificamente para a galera aqui do canal, e aí eu tô pensando em trazer isso aqui para vocês também, tá? Então já ter uma tabela formatada só para a galera que acompanha aqui no canal, que também é a gente, mas que queira vender alguma coisa relacionada a Rio de Janeiro. Pode ser uma possibilidade. O que você acha disso? Você acha que vai ser legal para você que está começando? Você acha que não? Me conta um pouquinho aqui nos comentários o que você acha dessa possibilidade. Me conta aí. E a última coisa, você consegue vender ingresso, você consegue cadastrar a tua agência de viagens em alguns atrativos, né? Como, por exemplo, Beto Carreiro, Pão de Açúcar, alguns deles, claro, vão te pedir um tempo, né, de CNPJ aberto, mas ainda assim você consegue, em algumas você não precisa desse tempo e consegue fazer o seu cadastro para vender esses ingressos também. Então, é bem interessante que você entenda quais os atrativos que você quer trabalhar, como é o pacote que você está montando, se inclui ingresso, se não inclui, principalmente se você for fazer alguma coisa relacionada a receptivo dentro da sua cidade de atuação, que pode ser interessante fazer, né, entender aí com os atrativos qual é o valor, de repente, para a agência de viagens, qual o tipo de cadastro que precisa fazer. Muitas pessoas não, às vezes esquecem que os próprios atrativos também podem ter uma parceria diferenciada com os agentes de viagem. Então é importante você entender um pouquinho isso melhor e se aprofundar. E aí vai na tua pesquisa individual, de entrando no site dos atrativos, ligando para o comercial, para saber se eles têm algum tipo de desconto especial para agente de viagens ou não. E claro que tudo isso que eu falei aqui, você precisa ser um agente de viagens e turismo, né, com CNPJ aberto, com um cadastro ativo e válido. E todo esse processo de abertura de agência eu fiz num vídeo, que é esse aqui, eu acho que agora é um dos vídeos mais assistidos do canal, que é o desafio de você abrir a sua agência em 30 dias. Lembrando que abrir uma agência de viagem é uma grande responsabilidade. Então pensa bem se você quer mesmo trabalhar com isso, não é uma tarefa fácil, você não vai começar a ganhar dinheiro de uma hora para outra, para você não se iludir. E eu super indico que você assista esse vídeo aqui antes de abrir a sua agência de viagem, para você entender como que esse mercado funciona um pouquinho melhor. Então vai, segue as minhas dicas aqui, tia Gabi sabe do que está falando, para você não entrar em furada, tá bom? Bom, e eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, e você já sabe que se ele te ajudou, deixa o like do amor, se inscreve no canal. Então eu vejo vocês aí no próximo vídeo, tá bom? Um super beijo e tchau, tchau!